Bom dia, pessoal. Prazer em revê-los. Estamos dando início, então, à nossa aula de Educação Física e dentro da temática da gente poder trabalhar com as diferentes áreas que fazem parte da saúde, né? Nós estamos hoje recebendo a nutricionista Bibiana Luz para que a gente possa saber um pouquinho mais sobre essa dimensão fundamental do desenvolvimento humano, que é a alimentação, que é a nutrição, que são aspectos fundamentais para que a gente possa ter uma saúde não só nos aspectos relacionados à saúde física, mas também, provavelmente, a nutricionista Bibiana vai falar para a gente que a alimentação também influencia a nossa mente, nossos pensamentos, até mesmo nos nossos aspectos psicológicos, né? Mas estamos recebendo ela para poder nos orientar em relação a isso. Então, Bibiana, primeiramente, uma satisfação tê-la conosco. Para quem não sabe aqui, pessoal, a Bibiana foi nossa aluna do Monteiro Lobato, ela é filha do nosso querido professor Ubiratã da Luz. Então, a gente está na frente de uma craque aqui, em todos os aspectos, não só pessoais como profissionais. Então, Bibiana, queremos conhecer um pouquinho da tua trajetória dentro dessa área da nutrição, por favor. Sim, primeiro te agradecer, é um prazer compartilhar isso com vocês. E, então, eu fiz nutrição na Uniriter, né, o curso é de 4 anos, e estou formada já há 2 anos e alguns meses. E depois que eu saí da faculdade, então, eu fiz uma pós em nutrição clínica em patologias, e atualmente eu faço uma capacitação em modulação intestinal, né, que hoje já se sabe que o intestino é o nosso segundo cérebro, que ele está interligado, né, com tudo. Então, também é uma área que é bem interessante. Bibiana, é importante tu comentaste agora teu ingresso na faculdade, os alunos estão bem nessa etapa. O campo de trabalho nessa área da nutrição, ele é um campo assim com bastante opções, assim como a educação física tem a recreação, tem o esporte, Sim. Tem a luta, tem a dança. Podia nos falar assim, algumas áreas aí para quem está pensando em nutrição que essa pessoa pode vir a explorar, Bibiana? Sim, não, é bem ampla. Tem desde hospitalar, né? Então, quem trabalha em hospital, pensando nessa área também, quem trabalha em casa de idosos. Aí tem também nutrição esportiva, tanto em consultório particular quanto em academias, né, clubes esportivos, o próprio futebol, né. Eu tenho professora que hoje trabalha com o Inter, então também tem toda essa parte, né, quem gosta é bem interessante. E também tem, né, a área clínica de consultório. E aí, mas abrange para muitas áreas, né. Então, por exemplo, emagrecimento, nutrição esportiva, tem quem lide só com o intestino, alergias, intolerâncias alimentares, então, assim, é bem vasta, assim, as áreas, então, realmente dá para tanto atender vários públicos, quanto se especializar em uma área só, né. Olha aí, pessoal, quem está interessado em nutrição, aí a Bibiana aí já abriu um leque enorme aí para a gente poder pensar nessa rica profissão, né? Que cuida da saúde das pessoas, cuida da mente, como ela falou aí do intestino, da inteligência do intestino, porque a gente vai conhecendo tanta coisa fundamental, Sim. Né? Então, realmente, quem está interessado na nutrição está aí uma opção bem significativa. Mas, Bibiana, trouxemos aqui alguns levantamentos sobre os alunos, de alguns aspectos que a gente quer abordar contigo. O primeiro é um aspecto mais geral e depois 2 aspectos mais específicos aqui para o grupo. Então, a primeira pergunta, assim, no aspecto mais geral, Bibiana, queremos saber, assim, tu como nutricionista, especialista dentro dessa área, queremos saber, assim, qual a importância da alimentação, assim, na vida dos seres humanos, o quanto isso é significativo. E queremos saber uma visão mais ampla sobre esse aspecto, Sim. Por favor. Sim, bom, então, na verdade, assim, ter uma alimentação variada, né, como a gente chama, uma alimentação colorida, que basicamente ela ter a base de alimentos mais naturais, ela vai nos proporcionar todos os nutrientes que a gente precisa para ter o organismo funcionando bem, né, tanto o organismo quanto a mente, porque tem funções cognitivas também, então a alimentação também participa disso. E aí, então, além da alimentação baseada, né, em alimentos naturais, ela nos proporcionar uma boa saúde no geral, uma boa qualidade de vida, né, bem-estar, ela também vai evitar as deficiências nutricionais, que isso muitas vezes pode levar, né, a complicações mais sérias, como anemia, diabetes, que hoje é bem comum, hipertensão, que é a famosa, né, pressão alta, e além disso, né, dessas comorbidades, também sintomas mais específicos, como perda de memória, né? Então, tem gente que tem memória ruim e é devido a deficiências nutricionais, concentração. Então, realmente está tudo assim interligado.
Pô, deficiências nutricionais, que termo interessante. E dentro dessas deficiências nutricionais, uma pessoa dentro dessa deficiência poderia, inclusive, apresentar um comportamento mais agressivo ou um comportamento mais, até mesmo de pouca participação, de estimulação para as coisas, a alimentação, ela também pode estar ligado até um desinteresse, um cansaço, isso pode estar relacionado, Viviana? Sim, e até trazendo a parte do intestino, é uma via de mão dupla, assim, tanto a alimentação pode influenciar no mau funcionamento intestinal e do organismo no geral, quanto o intestino, né, não estar com as bactérias boas pode influenciar em ansiedade, até em depressão. Então é bem interessante, assim. Então pode ser, inclusive, que uma das causas, né, porque deve ser muitas, né, a psicologia vai explicar para a gente, uma das causas da depressão pode ser uma própria deficiência nutricional no intestino. Sim, pode deixar mais sério, assim. Uhum. Meu Deus, olha só, pessoal, nos abre um outro leque para a gente poder estudar também, quando a gente receber algum psicólogo, aqui a gente entender um pouquinho mais sobre isso e abrir um leque para ver como as disciplinas estão todas interrelacionadas, né, Viviana? A área da saúde é muito ampla, não é é um conjunto de ações de diferentes profissionais. Bom, pessoal, mas agora a gente vai querer saber da nossa nutricionista Bibiana um pouquinho sobre coisas específicas sobre a faixa etária que a gente está aqui hoje, né? Temos alunos aqui de 16, 17, alunos e alunas, 16, 17, 18 anos. Existe alguma, não, claro, regra não, evidentemente, mas existe algumas orientações específicas para essa faixa etária, Bibiana, que de repente a gente poderia acentuar um pouquinho mais em relação aos cuidados que eles têm que ter? Sim, assim, não necessariamente para adolescentes, mas tem, assim, basicamente para todo mundo, né? Mas principalmente para adolescentes que ainda estão, né, em fase de crescimento, priorizar uma boa alimentação com certeza vai fazer toda a diferença. Então, uma alimentação que tiver como base alimentos naturais, né, de fato, comida caseira, já vai sair assim ganhando, né? Porque o que a gente tem que evitar? Não assim excluir, mas ter um consumo moderado, né? De comidas gordurosas, muita fritura. Então, aqueles alimentos também ultraprocessados, como bolachinha recheada, salgadinho, embutidos, como presunto, salame, salsicha, que eles têm uma grande quantidade de sódio, de açúcar, né? De gordura. Os próprios alimentos açucarados, então doces em excesso, né? Ou açúcar adicionado. Tem muita gente que toma café ou chá, enfim, e vai colocando várias colheres de açúcar. Então, isso também pode ter um impacto, né, na saúde, mas não necessariamente a curto prazo, mas a longo prazo isso pode acarretar em alguma doença, enfim, alguma complicação, né? E então priorizar de fato frutas, saladas, leguminosas, né, que são feijões, lentilha, grão de bico, carboidratos de boa qualidade. Então, quem gosta dos carboidratos integrais são ótimas opções. Então, de fato, assim, que nem eu tinha comentado antes, quanto mais natural, melhor vai ser para vocês, pensando também a longo prazo, né, para envelhecer bem. E além da alimentação, uma parte também que é muito importante é a questão de ter uma boa hidratação, né, uma boa ingestão de água, que com certeza faz toda a diferença. Então, se vocês não sabem qual seria a quantidade ideal de água para vocês tomarem, a conta é bem simples. É o peso de vocês vezes 35 ml de água. Essa conta vai dar o total ideal. Então, por exemplo, uma pessoa de 60 quilos vai fazer os 60 vezes 35, vai dar um total de 2 litros e 100 ml. Então, esse seria o consumo ideal de água por dia, né? Que a gente sabe que também a água desempenha funções muito importantes, desde transporte de nutrientes, né, tecidos, a bom funcionamento intestinal. Então, também, além da alimentação, essa parte da água também é bem importante. Essas, assim, são orientações básicas. Eu já vou usar para mim essas informações aqui do meu peso, aqui como eu já vou começar a calcular aqui para começar a tomar água realmente. Porque ainda mais que eu tenho cálculo renal, então pelo meu peso aqui vou ter que tomar bastante água. Uhum. Bibiana, tem dois aspectos que estão interligados nessa tua fala sobre alunos de 16, 17 e 18 anos. E eu queria te perguntar assim, ó, são duas características que eles apresentam. A primeira,
Tem alunos dessa turma de terceiro e segundo ano que não tomam café pela parte da manhã, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho se é possível passar pelo café da manhã. E o segundo ponto que eu queria que pudesse abordar para a gente é o seguinte: tem muitos alunos de ensino médio que passam a madrugada inteira jogando videogame e comendo a noite inteira, né? Então, eu queria que pudesse falar sobre esses dois aspectos aí, como é que a gente poderia lidar com isso, por favor, Viviana. Tá. Não fazer o café da manhã não necessariamente é algo ruim. Se a pessoa tem fome e não faz por algum motivo, aí isso é ruim. Mas se tu não sente fome, não tem problema, porque de fato o ideal seria nós comermos quando a gente tem fome. Mas, por exemplo, se no meio da manhã começar a dar uma fome, o ideal é que tu faça ali um lanche, porque se tu for esperar só chegar na hora do almoço, a fome vai estar num nível muito grande, e além da gente comer rápido, normalmente a gente também come em grande quantidade, né? Então, esses seriam, assim, os pontos principais. Não tem problema, desde que, né, tu não vai ficar com fome depois. Ou tentar encaixar esse lanche no meio da manhã. E sobre a questão do sono, realmente, ele não dormir direito ou dormir pouco, antes de falar sobre comer de madrugada, a questão de não dormir ou dormir, trocar, né, o dia pela noite, o sono ele impacta diretamente em secreções de hormônios. Então, quando a gente não dorme bem ou dorme pouco, os nossos hormônios ligados à alimentação, que são hormônios do apetite e da saciedade, eles ficam desregulados. Então, o que acontece? O nosso apetite ele aumenta e a nossa saciedade diminui. Então, a gente tem mais tendência a ter mais vontades também, né? Por alimentos mais hiperpalatáveis. Então, doces, coisas com açúcar, né? Carboidratos. Então, o sono também é um dos pontos, assim, fundamentais que contribui para os nossos hábitos alimentares, né? Eu sempre falo nos atendimentos que não adianta a pessoa ter ali um plano perfeito e o sono tá totalmente desregulado, que influencia muito mesmo. E o comer de madrugada, assim, se a pessoa tá acordada e ela tem fome, ela vai ter que comer, né? Não dá para ficar também morrendo de fome. Mas o ideal, então, seria optar por lanches mais leves, nutritivos, né? Então, fruta, de repente, um sanduíche natural, algum snack mais saudável, né? Ou oleaginosas, que são castanhas, amêndoas, o próprio amendoim. Então, tentar fazer, pelo menos, escolhas mais nutritivas. Olha só, pessoal, vocês acabam de receber uma orientação da nutrição de 2021. Por isso que a gente não pode parar de estudar nunca, né, Bibiana? Porque lá na década de 90, quando eu tive a disciplina de nutrição na educação física, claro, uma disciplina, a nutrição daquela época, claro, olha a evolução que teve, né? Dizia que não podia pular o café da manhã de hipótese nenhuma, era a refeição mais importante, né? Então, como não podemos parar de estudar nunca, né? Para a gente poder cada vez conhecer mais, né? Bom, vamos para a nossa... Pode falar, por favor. É exatamente aquilo que eu falei. Para muitas pessoas, ele acaba sendo estratégico, porque tem gente que só não conseguiria fazer um lanche da manhã e só conseguiria ir para o almoço. Então, nesses casos, acaba sendo interessante. Mas se a pessoa tem um horário para fazer um lanche ou fica bem até o almoço, aí é ok. Perfeito. Bom, vamos para a parte final aqui, então, Bibiana. No nosso penúltimo assunto, tu recomenda, assim, eu sei que tu já mencionou um equilíbrio na alimentação, uma série de diferentes tipos de nutrientes a serem ingeridos, mas estamos chegando perto ali do vestibular, da prova do dia, né? Existe algum tipo de alimento que, de repente, no dia da prova ou um dia anterior deve ser um certo cuidado, porque a ansiedade começa a influencia também no nosso apetite, alguma orientação que, de repente, se tivesse que sinalizar uma ou duas coisas, tu reforçaria, Bibiana? Assim, eu acho que o mais importante, e serve tanto para momentos que antecedem o estudo, então, por exemplo, se a pessoa vai estudar depois do almoço, cuidar essa refeição do almoço, e no dia também cuidar as refeições anteriores à prova, que é que ela não seja pesada, nem com muita gordura ou fritura, porque ou pratos só baseados em carboidrato, por exemplo, um prato só com massa. Tentar equilibrar esse prato, ter de repente uma salada ou enfim, carnes que não sejam gordas, né? Porque essa refeição pesada ou muito rica em carboidrato normalmente acarreta em sonolência. E a gente precisa estar do contrário, né? Com foco e prestando atenção. E, além disso, evitar alimentos que sejam ricos em sal. O que acontece? O sódio, ele aumenta a nossa sede.
e a gente vai tomar. Consequentemente, vai ter mais vontade de ir no banheiro, que também não seria interessante, né, para o meio da prova. Então, eu acho que essas são as duas orientações, assim, principais. Show de bola. Bibiana, a gente teria muitos mais assuntos para a gente explorar aqui. A nutrição ela é uma arte, na realidade, assim, muito rica. Poderíamos explorar muito mais coisas, né? Mas, já que a gente tem apenas um período aqui, queria que tu pudesse nos passar um contato teu do Instagram, algum espaço que as pessoas pudessem te procurar, Bibiana, porque tu chegou já a um interesse pelo assunto, e provavelmente algum aluno aqui, de repente, se interesse ou para ele mesmo, ou para a tia, ou para a mãe, ou para a avó, alguém da comunidade escolar aí, que de repente está procurando uma orientação nutricional, e aí queríamos saber como é que a gente pode entrar em contato contigo para a gente poder dispor do teu conhecimento, querida. Certo. O meu Instagram, quem tiver, é Nutri Bibiana Luz, e que eu acho que é a forma mais fácil, né? Mas caso alguém não tenha, eu posso deixar depois, Daniel, contigo, o meu e-mail, e tu pode passar para eles também, tranquilo. Perfeito, eu já vou ficar anotado aqui, e aí o pessoal vai procurando, aqui no final da entrevista eu anoto aqui da Bibiana e já deixo também à disposição da turma. Bibiana, querida, queria primeiro dizer que foi uma satisfação te rever, é sempre uma alegria. Sim. A gente tive o prazer de ser teu professor de educação física, sempre foste uma excelente aluna e agora uma excelente profissional, né? Não teria como ser diferente, né? Então, eu queria te agradecer muito a gentileza de expor o teu tempo para estar junto com a gente aqui, e tenho certeza que as suas orientações vão ajudar muito esses adolescentes que estão agora num momento tão significativo da vida deles. Então, muito obrigado, Bibiana. E se tu quiser deixar uma mensagem final, por favor, fique à vontade. Eu que agradeço o espaço, né, e fico feliz de contribuir. Espero que seja proveitoso para vocês. E assim, falando da nutrição, um recado geral é que cuidem agora para vocês não terem que perder tempo cuidando depois com doença, né? Então, muito melhor cuidar agora, se cuidem, que com certeza, assim, não tem erro, né? Não é exclusão de nada, é muito mais sobre inclusão. A nutrição é mais inclusão do que exclusão. Então, acho que essa é a mensagem. Show de bola, Bibi. Deixa eu, então, interromper a nossa gravação para pegar o teu e-mail aqui. Tá. Aqui.